O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, que impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles, parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, que uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das misericórdias, pela graça do sacramento do batismo, todos nós fomos integrados neste edifício espiritual que é o corpo místico de Cristo, a Igreja. Nos tornamos filhos e filhas da Igreja pelo sacramento do batismo. Esta Igreja que é una, santa, católica e apostólica. Como nós ouvimos na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho da carta de São Paulo aos Efésios, vós fostes integrados no edifício, que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Sim, nós somos partes, somos membros deste edifício espiritual presente no mundo inteiro, a Igreja una, santa, católica e apostólica. Ao celebrarmos hoje a festa de 2 apóstolos de Jesus, nós, portanto, celebramos também o dom do nosso chamado, o dom da nossa vocação, vocação de filhos e filhas da Igreja, vocação de membros deste edifício espiritual, este edifício que vai sendo edificado dia após dia pela ação do Espírito Santo, que tem como fundamento os apóstolos, os profetas e Jesus, a pedra principal. A beleza do testemunho dos apóstolos está exatamente no fato de que ambos professavam a sua fé em Jesus como único Senhor e Salvador. E por essa fé, eles se sentiam enviados. A palavra apóstolo significa enviados, para levar a outros povos de outras nações o conhecimento da boa nova de Jesus Cristo, único Senhor e Salvador. Os que se deixavam tocar por esta palavra, pela pregação apostólica, os que se deixavam tocar pela boa nova de Jesus, pregada pelos apóstolos, esses também eram despertados à fé e começavam a fazer parte deste edifício espiritual que é a Igreja do Senhor. Que bom, irmãos e irmãs, que nós fazemos parte deste edifício espiritual. Que bom que nós somos membros da Igreja do Senhor. E hoje, a partir do testemunho dos apóstolos, somos também chamados a renovar a nossa fé. Fomos chamados,
fomos vocacionados a ser filhos e filhas da igreja, mas é preciso que a nossa resposta no dia a dia da nossa vida seja uma resposta de fé, de adesão à proposta do reino de Deus que Jesus nos apresenta no Evangelho. Sim, irmãos e irmãs, os apóstolos não apenas foram escolhidos, foram chamados, mas eles também no dia a dia testemunhavam a sua fé nessa adesão bonita, nessa adesão vigorosa à Igreja do Senhor, à palavra de Jesus, ao Evangelho de Jesus Cristo. E uma coisa bonita é o fato de nós celebrarmos numa mesma festa o testemunho de dois apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu. Interessante sabermos que os restos mortais de Simão e Judas Tadeu se encontram num altar na Basílica de São Pedro. Quando a gente visita a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, em Roma, ao entrar na Basílica do lado esquerdo, nós temos uma parte da Basílica onde tem um altar dedicado a São José. E naquele altar dedicado a São José tem um sacrário. Algumas vezes eu celebrei a Santa Missa ali. E bem debaixo do sacrário, onde fica o altar, está lá a placa indicando ali o túmulo de São Simão e o túmulo de São Judas Tadeu. Porque eles estão unidos a Pedro. Eles estão unidos a Pedro no testemunho da fé. Essa igreja que vai sendo edificada a partir do testemunho dos apóstolos e, sobretudo, destaco o testemunho do apóstolo São Pedro, cujo sucessor no decorrer dos séculos são os papas, chegando até o Santo Padre, que é o Papa Francisco, sucessor de Pedro. Com ele, todos os apóstolos de Jesus, os sucessores dos apóstolos, os bispos, e por isso hoje nós somos convidados também a rezar por toda a igreja, pelo Santo Padre, pelos sucessores dos apóstolos, para que sejam cada vez mais fiéis à missão que Jesus lhes confiou. Simão e Judas Tadeu, dois apóstolos unidos pela fé em Cristo Jesus, único Senhor e Salvador. Simão, como nós ouvimos no Evangelho, chamado Zelota. Ele era de Caná da Galileia, Simão era de Caná da Galileia, e Zelota, justamente porque ele era zeloso, um homem apaixonado por Deus, um homem apaixonado pela palavra de Deus, zeloso. E Judas Tadeu, palavra Tadeu, que significa magnânimo, um homem de coração grande. E por causa desse coração grande, ele, no amor a Jesus, também deu a sua vida. É por isso que nós celebramos de vermelho na festa dos apóstolos, porque eles morreram mártires, derramaram o seu sangue por Cristo. Porém, o vermelho não significa simplesmente o sangue, mas sobretudo simboliza o amor apaixonado deles por Jesus. Que essa graça também se renove em nossos corações. Filhos e filhas da igreja, que nós também sejamos apaixonados por Jesus no nosso dia a dia. Coloquemos Jesus como o primeiro da nossa vida. E por fim, eu destaco também o fato de celebrarmos numa mesma festa dois apóstolos, dois irmãos no Senhor, unidos pela fé, pelo amor apaixonado a Jesus, e isso dá a nós a entender que a igreja do Senhor, ela também se edifica
por causa do amor fraterno. Por causa do amor fraterno. Nós estamos vivendo o mês de outubro, que é o mês missionário. A missão da igreja, a missão evangelizadora da igreja, deve sempre ser acompanhada do testemunho do amor entre nós. Os filhos e filhas da igreja, una, santa, católica e apostólica, não podem viver divididos, não podem viver brigando, apesar das diferenças, essas diferenças que nós vemos no próprio colégio apostólico. Nós temos Simão Zelota, mas também nós temos lá no colégio apostólico Mateus, o publicano. E certamente zelotas e publicanos não se davam bem, minha gente, não se davam bem. Viviam muitas vezes conflitos, disputas, não se davam bem. Mas, por causa da fé em Jesus, por causa do amor apaixonado por nosso Senhor, certamente Simão Zelota, Mateus e os demais apóstolos se uniram no amor. E este amor fraterno dava força para o testemunho da fé através da evangelização. Rezemos essa Eucaristia também pedindo a nosso Senhor, pela intercessão de São Simão e São Judas Tadeu, que possamos viver no nosso dia a dia o amor fraterno, superando diferenças, partidos, superando tudo aquilo que nos divide, porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos une no amor do Senhor, e que esse amor seja testemunhado em práticas concretas de amor uns pelos outros, porque todos nós somos filhos de uma mesma mãe, que é a Igreja de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.